Podemos dizer, Júlio, que nos 180 minutos o time colombiano jogou bem mais? Mais, eu acho que seguramente. Não, acho que jogou... Acho que o Atlético Nacional, ele foi muito melhor do que o São Paulo na ida, muito melhor do que o São Paulo foi hoje, né? Eu acho que o São Paulo começa o jogo de hoje com um gol, né? Começa com um lance, na verdade, muito bom ali, 2 finalizações, a bola sai para escanteio. No escanteio sai o gol do André Silva. A partir daí, o São Paulo ele quer controlar o jogo. E eu acho que faltou ambição para o São Paulo. O São Paulo começa o jogo com 1-0. Depois de tudo que aconteceu na Colômbia, jogaço do Atlético Nacional de Medellín, que perde 2 pênaltis, 2 bolas na trave, em que o São Paulo sai com 0-0. A hora que você chega aqui no Morumbi, com a torcida toda em cima, faz 1-0 no começo do jogo, acho que o São Paulo deveria ter tentado aproveitar esse momento para matar a eliminatória. Acho que faltou ambição ao São Paulo o tempo inteiro em que o jogo esteve 1-0. E o Atlético Nacional de Medellín jogou mais aqui do que o São Paulo jogou lá. Mas eu acho que o contexto do jogo também justifica isso. Né? Você começa o jogo perdendo, você tem que buscar as suas soluções. E o Atlético Nacional buscou, com o Inestrosa principalmente, justamente o jogador que perdeu o pênalti decisivo, o 5º pênalti do Atlético Nacional de Medellín. Mas ele era a grande válvula de escape do time ao longo da partida. Teve uma finalização importante, defesa do Rafael. O primeiro tempo, ali a chance perigosa do Morelos, né? O primeiro tempo já acaba com o Atlético Nacional de Medellín bem. E no segundo tempo, os colombianos vão buscar o empate, Tomás. Eu acho que foi justo ali. Num pênalti, acho que indiscutível, né? Marcado com a ajuda do VAR. Um pênalti que, assim, eu acho inacreditável que o árbitro não tenha marcado. Porque foi muito pênalti, deu para ver ao vivo que foi muito pênalti. E foi na cara dele, ele não estava encoberto, tinha 2 metros. Eu acho que ele até ficou envergonhado, assim. Ele não queria marcar o pênalti. Quando ele foi pro VAR, ele não queria marcar, orgulhoso. Teve um lance no primeiro tempo também que eu acho que foi o pênalti pro Atlético Nacional, mas de forma alguma o VAR poderia interferir. Mas o próprio Morelos estava esperando para receber uma bola na área, leva o tranco por trás do Enzo Dias. Acho que o Enzo Dias foi atabalhoado hoje, né? Fez 2 pênaltis, no meu ponto de vista. Um deles foi marcado. Foi até curioso, porque, lembrando, o Nacional perdeu 2 pênaltis no jogo da ida, então o Cardona pega a bola para bater, vai lá, leva, bota na marca da Cal, e um monte de gente devia estar falando na orelha dele, e aí ele sai fora e o Morelos vai e bate muito bem no primeiro pênalti da noite em que o Rafael foi para o canto certo. Incrível, né? E aí o jogo se transforma por 2 razões. Primeiro, porque o Atlético Nacional consegue o empate que ele tanto buscava. Segundo, porque na comemoração o Cardona e o Ferrarese se desentendem. O juiz dá amarelo para cada um, o Cardona já tinha, é expulso. Acho que nessas situações o juiz pode pensar em contemporizar, sabe? Porque se os caras se desentendem, mas o outro já tem amarelo, sinto muito. Enfim, você desequilibra o jogo por um desentendimento de 2 caras, né? De um de cada time. E aí, sim, nos 20 minutos finais do jogo, o São Paulo foi para cima. Né? Então, o São Paulo só foi buscar mesmo a vitória, a classificação direta, quando ficou com 1 a mais. E aí teve muitas chances, Tomás. Mas tem um recorte ali de 3 minutos, né, entre 32, né, entre 37 e 39. Principalmente nesse momento. Com o Ferreirinha e depois com o Luciano, né? Acho que 37 alguma coisa. Não dá um intervalo de 2 minutos, talvez, entre esses 2 lances. E aí depois o Atlético começa a fazer a famosa cera, o árbitro dá acertadamente 8 minutos. Mas não tem jogo praticamente nesses 8 minutos, é aquilo que eu sempre reclamo, né? Podia pelo menos dar 1 minutinho a mais ali. O Atlético até conseguiu segurar um pouco mais a bola. O Atlético se portou bem na minha avaliação com um jogador a menos. Cera à parte se portou bem. E a cera acho que é normal, né? O São Paulo também estava matando tempo. Cabe ao árbitro que está errado, né? São Paulo com 1-0 também estava tentando matar tempo. Sim, claro, no jogo, claro, né? Claro. Agora, olha só, o Lucas entra no lugar do Rodriguinho. Logo depois da primeira chance perigosa do Morelos ali. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Lucas entra no lugar do Rodriguinho. O Lucas vai ser importante no jogo. Ele faz algumas dessas jogadas de ataque do São Paulo e bate muito bem o primeiro pênalti. Aí tem uma alteração que eu não gosto, Tomás. Aos 29 do segundo tempo, entra o Ferreirinha no lugar do André Silva. Não pelo Ferreirinha. Ferreirinha já devia ter entrado e antes. Não deveria ter saído o André Silva, no meu ponto de vista. O Crespo só vai aos 43 botar o Henrique no lugar do Alan Franco. Botar um atacante, um jogador de frente no lugar do Alan Franco. Aos 43, o Atlético Nacional estava com 1 a menos, fazia muito tempo.
né? Desde os 25 do segundo tempo. Eu acho que foi muito tempo, Tomás. Assim, se o São Paulo estivesse nesse momento eliminado nos pênaltis, a gente estaria falando disso. Ah, sim. De como o Crespo não faz as alterações para o time ganhar o jogo. Ah, mas você pode tomar um gol. Assim, a questão é, qual é... Eu gosto de jogar pôquer, eu adoro essas coisas. Qual é a chance nos pênaltis? 50-50. 50%. Por melhor que seja o teu goleiro e tal, mesmo que você considere, 55-45, que, entendeu? Na cabeça de alguém, mas nos pênaltis é 50% para cada um. O São Paulo, com um jogador a mais, se coloca o Ferreirinha no lugar do Alan Franco, por exemplo, o São Paulo teria mais de 50% de chance de levar um gol do Atlético Nacional? Eu acho que não. Né? Eu acho, sem dúvida, não. Sem dúvida, não. O São Paulo ampliaria a chance dele ganhar o jogo no tempo normal, evitando um 50-50 dos pênaltis. No meu ponto de vista, o técnico nessa hora ele tem que jogar com o feeling e ele tem que jogar também com as probabilidades. Né? Eu estou jogando em casa, no meu estádio, com um jogador a mais, eu tenho que buscar essa vitória. E eu acho que o Crespo ele demora para fazer as alterações e a alteração ela é pouco ousada, porque o André Silva na área poderia fazer a diferença. O Ferreirinha entra bem no jogo. Eu só queria que ele tivesse com o André Silva e não no lugar do André Silva. No fim deu tudo certo. Entre outras coisas, Tomás, porque o Rafael é brabo, hein? Fazendo umas contas rápidas aqui, de 8 penais batidos na eliminatória, o Rafael acertou o canto em 7. E o que ele não acerta o canto, foi o Inestrosa? 8 penais. 8 penais, né? 2 no primeiro jogo, 1 no tempo normal hoje. Ele acerta o canto em em 7. E o que ele não acerta, agora não lembro se foi o Inestrosa. É o do Inestrosa, que chuta no travessão. Né? Exato. Ele vai em todas as bolas e isso bota muita pressão no batedor. Defender de fato, ele só defendeu o primeiro, né? Batido pelo Uribe. Sim. Então, ele abre a disputa pegando um pênalti. O primeiro pênalti é batido pelo Uribe. Ó, a gente está vendo na tela aqui. Ó. Pênalti perdido, Uribe e defesa do Rafael. Estou apontando. Aqui. Ó. Aí o Lucas faz, o Campuzano faz, o Marcos Antônio chuta na trave, na quina ali, né? Na forquilha mesmo. E aí, esse terceiro, o do Morelos, é um pênalti que o Rafael vai na bola. Ele até, acho que é a pior atuação dele, né? Porque ele acerta o canto, vai na bola, a bola está na mão dele e, de alguma forma, ele espalma para baixo, a bola passa por baixo dele. Nessa hora, foi muito importante a presença do Luciano. Claro. Porque também foi o único pênalti em que o Ospina errou o canto. Né? O Ospina pula para um lado, o Luciano bate no outro e pede calma para a torcida. Esse, para mim, era o pênalti crucial, porque... logo depois do teu goleiro quase pegar e não pegar. Foi muito importante esse do Luciano. Aí o Tecílio vai bater, o Enzo Dias bate muito bem também. E o Inestrosa é o único que desloca o Rafael, mas acaba chutando no travessão. E o Cédric bate muito bem também o último pênalti. Claramente os dois times treinaram muitos pênaltis. Praticamente todos foram bem batidos, exceto, obviamente, os que não entraram. E no fim das contas, acho que o Rafael jogou muita pressão para cima dos batedores do São Paulo e do Atlético Nacional, e isso fez diferença. E o São Paulo, com esse resultado, como você disse, né, segue invicto na Libertadores, contando as 2 Libertadores, são 17 jogos. Me parece que falta um jogo, antes da gente olhar para os números do SofaScore, falta um jogo para ele alcançar o recorde absoluto da Libertadores, de 18 partidas sem derrota. Que agora recorde de qualquer equipe? De qualquer equipe. Deve ser do Palmeiras, né? Eu acho que é do Palmeiras, mas não tenho certeza. É uma marca realmente significativa. E olha que o São Paulo, ele... Não, considerando que ele não passou nem perto de ganhar no ano passado e ainda não está perto. Não, eu acho assim, eu acho que ele não tinha time, não tinha pinta de campeão, mas se ele passa pelo Botafogo, ele poderia ter sido campeão. Claro, mas agora, passou, né? Era para ter perdido do Botafogo no Rio, era para ter... Mas poderia ter vencido a eliminatória com os gols perdidos pelo Caleri, claro. Nessa Libertadores era para ter perdido um jogo em casa, que vai buscar o empate no final. Contra o... Se não me engano, com um jogador a menos. Contra o Aliança Lima. E o próprio jogo de ida, né? 2 penais desperdiçados. Então, meio que aos trancos e barrancos, embora a classificação tenha sido super tranquila, né? Com o São Paulo, ele deita e rola, ganha todos na fase de grupos. Atlético Mineiro, que tem a invencibilidade, o recorde. São 19, então faltam 2, é isso, meu caro Vitorino? Não, 18, então falta 1. Porque são os 10 jogos, né? São 10 jogos da Libertadores passada e 8 dessa.
Não, mas o Atlético não está agora. Ele já estabeleceu. Não, estou falando do São Paulo. Do São Paulo, São Paulo. Isso. 10 jogos mais 8. Não, ele perde a primeira no ano passado. Ah, ele perde a primeira. Não, mas não, ele estava invicto. Não, tem razão. Então, 10 mais 6, mais 18. Então, não são 19? Tá certo, 18 isso, contra 18 19. São Paulo, 19 do Atlético. Não 17 contra 18. Isso. Perfeito. Muito bem, tá certo. Números da partida. Aí sem ter um 19, olha lá. Muito bem. 4-3 nos penais, 1-1 no tempo normal. Posse de bola, no primeiro tempo, se eu não me engano, termina 50,5 a 49,5 para o São Paulo. Depois o São Paulo fica um pouco mais com a bola, especialmente nos minutos finais. Um a mais, exato. São 19 finalizações contra 10 apenas, estou vendo direito? Isso. 7 certeiras contra 4 do time colombiano. 5 grandes chances do São Paulo, 2 do Atlético Nacional, além dos gols, 5-4 de escanteios para a equipe colombiana e passes um equilíbrio aí, o São Paulo 361 contra 305. Pouco passe, né? Pouco passe. Um jogo de pouco passe, é um jogo que deve ter tido pouca bola rolando, além de muitas bolas esticadas, né? Foi um jogo muito laicá. E assim, Tomás, aí tá o Morelos, né? Que além de fazer o gol no pênalti, eu acho que foi o grande jogador. Uma das bolas na trave no primeiro jogo foi dele, né? Numa virada ali. Agora, o nome da eliminatória não é o Rafael. O nome da eliminatória é o Cardona. Um jogador veterano, um dos principais jogadores do Atlético Nacional, que perde 2 pênaltis na ida e que é expulso quando o seu time consegue o empate na volta, né? Então, acho que só faltava ele... né? Acho que se falassem para o São Paulo assim, o cara foi expulso, mas vocês querem que ele bata um pênalti lá? Pode entrar, pode bater aí. Realmente, o Cardona é o grande vilão da eliminatória. Uma eliminatória muito equilibrada, como se esperava que fosse. O Atlético Nacional de Medellín, uma equipe grande, camisa pesada, já foi campeão do torneio. O São Paulo, então, né, não dispensa maiores comentários. A história do São Paulo na Libertadores é muito rica, muito importante, ainda que faça tanto tempo que não chegue a uma final. Mas a gente esperava uma eliminatória equilibrada. Possivelmente de uma vitória para cada um. Pênaltis era uma possibilidade muito real para essa eliminatória, né? Agora, o Atlético Nacional foi muito melhor do que o São Paulo na ida. E o São Paulo foi melhor do que o Atlético Nacional na volta, principalmente quando ficou com 10. Então, todo o domínio que o Atlético conseguiu exercer no seu estádio foi desperdiçado nos pênaltis perdidos pelo Cardona. Interessante é que o Atlético ele ainda não tinha feito ponto nenhum fora de casa, tinha perdido os 3 jogos fora de casa. Não tinha feito gol nenhum. Conseguiu empatar e fazer gol. E em casa estava com 100% de aproveitamento. Tinha ganho os 3 jogos, não conseguiu ganhar do São Paulo. Isso ajuda a explicar a eliminação. São Paulo agora, na disputa por penalidades, na história da Libertadores, tem 6 vitórias, incluindo a do primeiro título, contra o Newell's Old Boys, e 3 derrotas, incluindo a derrota para o Botafogo no ano passado e aquela para o Vélez na final em 94. Como eu acredito em coincidências, eu já acho que o Botafogo vai passar da LDU, hein? Será? Eu acho que se o Atlético Nacional passasse, eu ia achar outra coisa. Você ontem falou que era melhor para o São Paulo do que passasse o Botafogo. Você continua achando isso? Eu acho melhor. Eu acho melhor porque você tem menos viagem, você não tem altitude, você vai jogar num lugar que você conhece, contra jogadores que você conhece, está acostumado. E eu não acho que o Botafogo se sinta superior ao São Paulo. O Botafogo tem seus problemas. O Botafogo não é o mesmo time do ano passado. Acho que tem um sentimento de vingança aí importante. Acho que tem um sangue nos olhos aí por parte do São Paulo, enfrentando o Botafogo, que é um gás, né? Que é um empurrão antes de um confronto quanto esse. Acho que o São Paulo, nesse ano, falando português, claro, está mais afim do que o Botafogo, né? Que vem de um título. E natural que o time que venha de um título já baixa um pouco a intensidade. Eu acho que é melhor para o São Paulo enfrentar o Botafogo. Com isso, não quero dizer que o São Paulo seja favorito, nem que vá passar, e nem que se for contra a LDU não tem chance, nada disso. Acho que seriam 2 confrontos muito equilibrados. Mas se eu fosse o São Paulo, eu preferia pegar o Botafogo.